Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um Magazine Verde. São consideradas as imagens de marca do nosso arquipélago. As lagoas dos Açores são de uma beleza paisagística verdadeiramente singular, de cortar a respiração, constituem só por isso um património verdadeiramente importante, que importa preservar e defender com todas as nossas forças. No entanto, a importância das 88 lagoas que temos inventariadas na região e que se distribuem por 5 ilhas do arquipélago não se esgota no seu elevado valor paisagístico, para além do que possamos imaginar, detêm um estatuto de especial relevância ambiental noutros domínios. Vamos perceber quais na nossa edição de hoje do Magazine Verde, junto à nossa convidada, a doutora Dina Medeiros, da Direção de Serviços de Recursos Hídricos e Ordenamento do Território. Muito bem-vinda, doutora. 88 lagoas nos Açores, são as que estão inventariadas, de gênese, na sua maioria, associada portanto, à vulcanologia. Obrigada Correto? pelo convite. De nada, sempre às ordens. Sim, temos realmente inventariado as 88 lagoas na região e 23 dessas 88 lagoas têm uma área superior a 1 hectare. A superfície lacustre da região é de aproximadamente 9,5 km² e temos de ter em conta que 4,5 desses km² é ocupado pela Lagoa das Sete Cidades. O volume de água armazenado nas nossas lagoas é de aproximadamente 90 milhões de metros cúbicos e metade desse valor também corresponde à Lagoa Azul das Sete Cidades, que é considerada a maior reserva hídrica regional. 90 milhões, só para termos uma ideia, ainda é bastante, uma massa de água bastante. Sim, porque para os 4,5 km², com 30 metros de profundidade, já aí vemos que há muita água. E estava a dizer uma doutora, a Lagoa Azul portanto, representa Metade desse valor, sim. desse valor. A gênese, tal como disse, das nossas lagoas é essencialmente vulcânica e tectónica. As nossas maiores lagoas e a maioria das lagoas ocupam caldeiras de colapso, enquanto que outras, como a Lagoa Negra das Flores, que tem 108 metros de profundidade, e a Lagoa de Concre, que são lagoas que ocupam crateras de origem explosiva tipo mar. São lagoas de uma beleza extrema, mas que têm uma superfície de água muito pequena, portanto a área é pequena e são muito profundas. Correto. Também temos lagoas que ocupam cones de escórias, são lagoas pouco profundas. Exemplos desse tipo de lagoas são a Lagoa das Empadadas Norte e Sul. Também temos lagoas que ocupam cones de pedra-pomes, como a Lagoa de São Brás, que é uma lagoa muito rasa e com uma bacia hidrográfica também muito plana. E também temos lagoas de origem tectónica, como já disse no início do programa. E essas lagoas, exemplos dessas lagoas, na Ilha do Pique, a Lagoa do Caiado e a Lagoa do Capitão. As lagoas constituem reservas estratégicas de água doce de enorme importância, pois elas regulam todos os ciclos hídricos e os ciclos naturais das nossas ilhas. Têm um importante valor paisagístico, com a grande importância a nível económico, social, turístico, e também também regulam o nosso ciclo hidrológico. E regulam esse ciclo hidrológico porque têm funções de regularização, funções na recarga de aquíferos, nos cursos de água, nas nascentes, no escoamento superficial. Portanto, daí a sua grande importância ecológica. Poderemos dizer, efetivamente, que lagoas nos Açores, de facto, não é só paisagem. Tem uma importância tremenda a nível económico, essencialmente, e porque nós não necessitamos não necessitamos das lagoas para o consumo humano, mas elas são necessárias para a recarga de aquíferos, porque o abastecimento público, 98% do nosso abastecimento provém das águas subterrâneas. Mas as lagoas são muito importantes para esse equilíbrio que existe na recarga das próprias águas subterrâneas. Doutora, e de tão importantes que são, qual é o seu estado atual? A qualidade da água de uma lagoa é influenciada por diversos fatores. É influenciada por fatores de origem morfológica, geomorfológica, também são influenciadas pelas características físicas do território, pelo clima, pela hidrologia, pela geomorfologia e, portanto, a interação das suas entradas, do que é afluente à massa d'água e também
do escoamento. Portanto, bacias, lagoas com bacias hidrográficas humanizadas e com atividade aquária nessas bacias hidrográficas não podem ter uma qualidade da água igual a outras bacias que estão em zonas protegidas. E o que implica que esses fatores têm uma influência enorme na mineralização da água e como têm uma influência enorme na mineralização da água, portanto, também têm repercussões diretas na sua qualidade. Portanto, não podemos esperar que uma lagoa como as 7 cidades e Furnas tenham a mesma qualidade da água na altura que houve o grande desenvolvimento das atividades económicas nas suas bacias hidrográficas, como uma lagoa que está numa zona que não tem atividade humana nenhuma. São os exemplos, doutora, mais crassos, creio, tanto 7 cidades Furnas, ou temos outros também? Também temos muito mais. Nesse momento temos 8 lagoas eutrofizadas e a Lagoa das 7 cidades, que mais tarde poderemos falar, é um caso de sucesso de recuperação da qualidade da água. Pronto, com isto dizer que as lagoas são de uma vulnerabilidade extrema à ação humana. Exatamente, à ação humana. Tudo tem a ver também com o nosso regime torrencial dos nossos cursos de água. Está tudo interligado, porque nós temos as nossas lagoas têm declives muito acentuados, bacias de retenção com tempos de concentração muito curtos, o regime torrencial das nossas ribeiras, tudo faz com que os nutrientes tenham uma facilidade enorme de chegar à massa d'água. E as lagoas são, portanto, a poluição da água. A poluição pode ser de duas vertentes, pode ser tópica e pode ser difusa. E a poluição associada à agropecuária geralmente é uma poluição difusa, o que torna o tratamento da água muito mais difícil, porque não é uma poluição direta, nós não sabemos qual é o foco que está a poluir a água. Portanto, também temos toda essa problemática envolvente. Portanto, tratar de lagoas não é fácil, porque quando nós pensamos numa massa d'água e pensamos naquela massa d'água não como um ecossistema, mas como água que é necessária para diversos fins, sendo um deles o abastecimento público, existem imensas técnicas para o tratamento da água e, portanto, todas essas técnicas podiam ser utilizadas nas nossas lagoas, mas não é isso que nós queremos. Os ecossistemas não se recuperam com facilidade. Portanto, o que leva muito tempo a poluir, também leva muito tempo a despoluir, se nós queremos manter as suas comunidades biológicas da forma natural. Compreendo. Mas lá para casa, para quem não conhece o termo eutrofização, no fundo o que é que acontece na prática? Portanto, será um surgimento de algas? Sim. Para falar de eutrofização, tenho que falar um pouco sobre as alterações dos usos do solo. Nas últimas décadas do século passado, o que aconteceu foi que houve alterações dos usos de solo nas bacias hidrográficas. Nós somos uma região que utiliza muito a especialização das culturas. Tivemos a laranja e, a partir da segunda metade do século passado, foi a agropecuária que foi a nossa especialização. Houve vários incentivos, alguns deles também monetários, e o que aconteceu foi que houve alterações enormes nos usos do solo. Houve roteias da nossa floresta endémica, as pastagens foram alargadas, e tudo isso levou a que houvesse uma entrada de nutrientes na massa d'água, especialmente derivada dos fosfatos de origem agrícola que eram utilizados nas adubações e que fizeram com que os ecossistemas deixassem de poder autorregenerar-se. Porque todo o ecossistema consegue autorregenerar-se se a entrada de nutrientes não for tão abrupta. Correto. Portanto, de um momento para o outro, as massas de água, no fundo de depressões, passaram a ser bombardeadas, para toda a gente entender, com nutrientes, nomeadamente de origem orgânica, o fósforo e o azoto, que o que fazem é que prolifera algumas espécies. E essas espécies que proliferam com mais intensidade são as algas. E, portanto, o que é que acontece? Quem não se lembra da Lagoa das 7 cidades, em 2000, 2001, 2002, em a Lagoa das Furnas, quando começaram a aparecer os primeiros volumes algais. Que nós acordamos um dia que as 7 cidades amarela e não sabíamos porque é que a Lagoa das 7 cidades estava amarela.
como o nosso regime pluviométrico É um fenómeno assim tão rápido? não foi muito rápido, houve uma acumulação muito grande de sedimentos. Sim. E há algumas espécies que são espécies oportunistas. E quando têm as condições de luminosidade, temperatura e Verdadeiramente propícias? elas conseguem se reproduzir exponencialmente. E quando se reproduzem exponencialmente, portanto, que nesses grandes volumes das 7 cidades, até foi uma espécie de cianobactérias, 2 ou 3 espécies, mas a maioria uma espécie de cianobactérias do género de microcistis, que aglomera entre as suas células uma substância gelatinosa. E foi essa substância gelatinosa que causou que nós acordássemos e víssemos a Lagoa das 7 Cidades como um tapete amarelo. Mas temos que ver, tudo isso está interligado, porque quando o blume morre, o blume também vai para os sedimentos e todos os nutrientes ficam na massa d'água. Mas temos registros de situações dessas no passado ou não? No passado podemos considerar um passado recente. Sim. Pronto, porque no passado não. Só a partir dos anos 70, 80 é que começou a haver alguns vestígios que alguma coisa estava a acontecer normalmente. 7 cidades, Furnas, Temos temos São outras Brás, situações Fogo. problemáticas. Sim. A Lagoa de Fogo, nesse momento, é considerada uma das nossas lagoas de referência, mas também quero deixar aqui a nota que nos programas de monitorização, a Lagoa de Fogo, ultimamente, temos reparado e visto que os teores de fósforo, às vezes, não são os teores de fósforo que eram no passado, também têm aumentado. Isso faz-nos pensar qual é o tipo de poluição que está a haver na Lagoa de Fogo. E não houve alteração de usos de solo. E, portanto, nós agora, nesse momento, estamos a pensar que poderá ser da colónia de gaivotas que existe na Lagoa de Fogo, que tem também aumentado exponencialmente, porque vão alimentar-se noutros sítios e voltam para a Lagoa de Fogo. E, portanto, como nós vemos as encostas da Lagoa de Fogo brancas, também podemos imaginar que tudo aquele branco que provém dos dejetos das gaivotas também estão na massa d'água e, portanto, é fósforo que entra para a massa d'água. É verdadeiramente fascinante, de facto, como é que esse ecossistema é tão vulnerável. De facto. É muito vulnerável e a colónia das gaivotas, portanto, tem aumentado nos últimos 10 anos e tem havido repercussões diretas na qualidade da água. A doutora Dina é especialista, tem lutado ao nosso lado para, de facto, combatermos esse problema. Bom, uma das principais decisões a tomar é, de facto, afastar o máximo possível dessas bacias à atividade agropecuária, por exemplo. Nota ainda que a população deixa transparecer alguma resistência ou não? Já é mais sensível? Eu julgo que todos nós e a população inserida como a população das 7 cidades que vive para a Lagoa e da Lagoa, todos nós mudamos mentalidades. E, portanto, mudamos mentalidades porque as nossas lagoas são vistas como um património natural que urge preservar, como já disse no início do programa. O turismo é uma atividade que cada vez traz mais para a economia dessas populações e, portanto, o turismo procura as belezas naturais na região. E, portanto, julgo que já não há aquela resistência que havia antigamente de essa lagoa é nossa, não nos vão dizer como é que nós vamos tratar da nossa lagoa. Ademais, com a ocorrência e recorrência desses problemas algais, foi uma prioridade também a elaboração dos planos de ordenamento bacia hidrográfica de lagoa. E a Lagoa das 7 Cidades e a Lagoa das Furnas foram as primeiras 2 lagoas a ter um plano de ordenamento em ação. Portanto, e a população aceitou bem as medidas que estavam previstas no plano de ordenamento, porque também tiveram que ser indemnizadas e de alguma forma esclarecidas da situação e daquilo que estava plasmado nos próprios planos de ordenamento. Mas, ao fim e ao cabo, temos tido sucesso em alguns destes casos mais problemáticos que merecem a atenção da doutora? Temos tido sucesso e a Lagoa das 7 Cidades, a Lagoa Azul das 7 Cidades é o nosso caso emblemático de sucesso na recuperação da qualidade da água. O plano de ordenamento de bacia hidrográfica da Lagoa das 7 Cidades previa medidas preventivas, portanto, que regulamentam o uso do solo e a atividade e também previa uma medida curativa que era 25% da recuperação da lagoa, estava nessa medida curativa, que foi um desvio de 2 grandes linhas de água afluentes à lagoa, do caminho de Cemitério e do caminho dos Romangos,
que essa grande obra hidráulica que foi feita, temos uma construção de uma grande bacia de retenção, onde retém o caudal sólido dessas duas grandes escorrências e o caudal líquido, também cujos nutrientes é derivado através de uma conduta e passa através do túnel da Lagoa das Sete Cidades para fora da bacia hidrográfica. Essa medida foi uma medida de grande sucesso, não estávamos à espera do sucesso dessa medida, da forma dos resultados que foram possíveis possíveis atingir. E, nesse momento, a Lagoa das Sete Cidades, a Lagoa Azul das Sete Cidades, é uma lagoa oligotrófica e mesotrófica em alguns parâmetros e, portanto, a sua qualidade está ótima. A Lagoa Verde, permita-me só dizer, a Lagoa Verde tivemos a mesma filosofia. Construímos uma bacia de retenção no caminho dos 3 km, que era um afluente à massa d'água. Contudo, a Lagoa Verde, por isso é que os ecossistemas são todos diferentes, a maioria das suas escorrências são subsuperficiais. E, portanto, o problema da Lagoa Verde reside essencialmente na poluição difusa. Portanto, muito mais difícil de atacar. Por isso, a Lagoa Verde não responde da mesma forma que a Lagoa das Sete Cidades. A Lagoa das Furnas também temos uma obra hidráulica pensada e já lançado o concurso para a sua execução e que se prevê traga os mesmos resultados que a obra das Sete Cidades trouxe à Lagoa. Mas, no fundo, requer da nossa parte uma atenção e um esforço tremendo, porque não há uma solução milagrosa e, como disse, cada lagoa, pela sua especificidade, é diferente a maneira de atuar. Mas, para um leigo na matéria como eu, para além da avaliação do estado trófico das lagoas, podemos conferir o seu estado ecológico e químico, aí mais relacionado com a qualidade da água, correto? Com a qualidade biológica do ecossistema. Sim. Como é que é possível classificar as nossas lagoas nesse aspecto? As lagoas... No século passado, as lagoas eram classificadas, aliás, a primeira classificação das lagoas surgiu em 1925, com o cientista Tian Men, classificou os lagos de dois tipos, os lagos oligotróficos e os lagos eutróficos. Os lagos oligotróficos foram classificados como lagos com uma produtividade primária baixa, uma transparência grande da massa d'água, com pouca densidade de espécies, muitas espécies e com níveis de fósforo até 10 microgramas por litro. E os lagos eutróficos são lagos com uma grande produtividade primária, portanto, a produtividade primária, para quem não está dentro do assunto, no fundo são as algas e as macrófitas aquáticas, e conteúdos de fósforo de 35 microgramas por litro a 100 microgramas por litro, com uma enorme densidade de algumas espécies oportunistas e menos espécies. E entre meio destas duas classificações temos os lagos mesotróficos, que são os lagos intermédios, porque todos os lagos, numa escala geológica, tendem para a sua evolução normal, é de, tal e qual como o ser humano, nascem, vivem e morrem. E, portanto, os lagos foram classificados nessa ótica e nessa filosofia. Em 1967, houve outro grande cientista de renome, George Hutchinson, que alargou esses conceitos de oligotrofia e eutrofia e abrangeu toda a bacia hidrográfica e os sedimentos. E pela primeira vez temos uma abordagem ecossistémica dos lagos, em termos de monitorização e de classificação. Deixe-me fazer-lhe a habitual questão provocatória. Das 88 lagoas inventariadas, nutre algum carinho especial por alguma delas? Nutre, pela Lagoa de Fogo. Por que motivo? Porque desde criança é a lagoa que me choca pela sua beleza selvagem. E até me comovo, porque eu chego à Lagoa de Fogo e sinto-me tão pequena quando vejo aquela lagoa. É de facto uma paisagem de facto singular, mas chocado fiquei eu quando a doutora, como especialista, me chamou à realidade, que é todas estas lagoas geológicas, do ponto de vista geológico, nascem e acabam por morrer. Sim. Portanto, não assustando naturalmente quem nos está a ver, não é algo que possamos eventualmente deixar de ver para daqui a uma década ou duas, mas
a sua evolução mais natural é perdermos estas lagoas? Mas não é numa escala de tempo que nós consigamos imaginar. Portanto, podemos estar Todos descansados. Perfeitamente descansados. Também neste gostaria aspecto. de Diga. só dar aqui um toque para os nossos planos de gestão de região hidrográfica, que, portanto, são planos que são planos que o objetivo último desses planos é atingir o bom estado das massas de água, tal e qual que determina essas normas comunitárias, e são planos que têm um programa de medidas atenientes a que essas massas de água recuperem nos prazos que são determinados pelas normas comunitárias e nacionais. E deixe-me dizer que essas análises, de resto, para daqui por cerca de uma década, são excelentes, não é? Sim, sim, sim. E nesse momento, em termos de estado ecológico, em 2015, nós temos 12 lagoas em estado bom, 8 em estado razoável, em 3 medíocres. A diretiva determina que todas as lagoas atinjam esse bom estado até 2015. Mas como nós já temos o plano de gestão de região hidrográfica, o primeiro plano de gestão, já previa um conjunto de medidas para atingir esse bom estado, a comunidade também sabe, como nós e outros países, que algumas dessas lagoas não foi possível atingir, embora tenhamos essas medidas. E então há prorrogações para atingir o bom estado, já determinados no nosso próximo plano de gestão de região hidrográfica. E então, em 2021, as prorrogações já pré-aprovadas pela comunidade, nós vamos ter as nossas lagoas todas em estado bom, com exceção de 5, que vão estar em estado razoável. E só em 2027 é que temos a panóplia das nossas 23 lagoas, todas em estado bom. Bom, e neste caso também creio que excelente. Uma excelente, mas é lagoa excelente, portanto, muitas vezes durante um ano não tem água, que é a Lagoa de Paúla. É uma lagoa com flutuações hidráulicas muito fortes, hídricas muito fortes, e, portanto, eu gosto de sempre dizer que ela está em estado bom. Obrigado, doutor. É uma maneira excelente, de facto, de terminarmos este nosso programa com estas excelentes perspectivas para o futuro, para 2027. Posso só Claro, acabar o naturalmente, programa com uma esteja à frase que vontade, acho sim. que é magnífica, que é uma frase que é tirada do trítice de limnologia do ecologista George Hutchinson, que diz que os lagos parecem, à escala de anos ou da duração da vida humana, traços permanentes da paisagem. Embora sejam geologicamente transitórios, nascem geralmente de catástrofes, para amadurecer e morrer lenta e imperceptivelmente. Muito obrigado, doutora. Ok, E, obrigada. de facto, que melhor maneira de fechar este programa. Estou consigo na próxima semana.